Meus amigos, vamos dar sequência ao estudo da reconvenção. Nós estamos aqui trabalhando com esse instituto, essa forma de resposta do réu. Primeiro vídeo, nós trabalhamos as noções introdutórias a respeito desse instituto. No segundo vídeo, nós trabalhamos as hipóteses de cabimento. E nesse vídeo, nós vamos analisar os requisitos que devem ser preenchidos para que o réu possa apresentar reconvenção. Não sai daí, que eu volto já já. Muito bem, então, conforme eu disse, nós vamos analisar aqueles requisitos que devem ser observados pelo réu, né, se ele quiser reconvir. No vídeo anterior, nós já conseguimos perceber que existem limitações, né? Ou seja, não é sempre que a reconvenção ela vai poder ser ajuizada, tá? Vimos que, por exemplo, na fase de cumprimento de sentença, não é possível ajuizar reconvenção. E agora nós vamos analisar os requisitos que permitem ou não que a reconvenção seja utilizada dentro daquelas circunstâncias que nós analisamos no vídeo passado. Tudo bem? Vou chamar aí a nossa tela para a gente sistematizar as informações. Muito bem, então, dando sequência ao estudo da reconvenção, instituto que está lá no artigo 343 do CPC, requisitos. O primeiro requisito para que a reconvenção aconteça é o requisito da causa pendente. Ou, como alguns doutrinadores preferem, né? Ou litispendência. Eu não acho que a nomenclatura litispendência seja muito adequada, né? Porque litispendência geralmente nos remete àquela ideia, né, de pressuposto processual de validade negativo, ou seja, para que o processo se desenvolva não pode haver litispendência. Então eu não gosto muito dessa terminologia. Eu acho que a terminologia causa pendente ela é mais adequada. Seja como for, esse primeiro requisito, ele exige o seguinte: a reconvenção ela só pode ser ajuizada se o processo não tiver sido ainda extinto. Lembra que eu falei para você que na reconvenção nós temos um único processo e duas ações dentro dele, a ação originária e a ação reconvencional? Pois é, a reconvenção ela só será possível se o processo ele existir, se ele ainda não tiver sido extinto. Tudo bem? Porque se o processo já foi extinto, aí não vai haver reconvenção. Poderá haver uma demanda autônoma proposta pelo réu contra o autor, mas não uma reconvenção. Tudo bem? Então esse primeiro requisito, ele é um requisito um tanto quanto óbvio. Ok? O processo ainda não pode ter sido extinto. Segundo requisito, que é um requisito também extremamente tranquilo, é o prazo. Na verdade, não tem muito o que se falar a respeito desse requisito, porque nós já vimos de forma muito insistente que a reconvenção ela deve ser apresentada dentro da contestação. Então, por uma questão lógica e óbvia, a reconvenção ela tem que ser proposta no prazo da contestação, que é o prazo de 15 dias, aí no procedimento comum, né? Então a reconvenção ela tem que ser proposta dentro do prazo da contestação. Ah, professor, mas você disse lá no primeiro vídeo que é até possível apresentar contestação e reconvenção em peças separadas.
Sim, é verdade. Não é o ideal, mas a jurisprudência vem admitindo isso. Só que nessa hipótese, as duas peças precisam ser apresentadas simultaneamente, ou seja, no mesmo tempo, não pode primeiro apresentar uma, depois a outra, e ambas as peças devem ser apresentadas dentro do prazo da contestação, sob pena, né, de preclusão. Então, não há aí grandes dificuldades em relação ao prazo. Terceiro requisito, é preciso haver compatibilidade. Compatibilidade de procedimentos. Compatibilidade de procedimentos. Perceba, a reconvenção, ela é uma ação que, conforme eu disse a vocês, é autônoma em relação à ação original, né? E eu preciso ter aí a compatibilidade do procedimento da ação originária com o procedimento da reconvenção. Tudo bem? Então, o que acontece? A reconvenção, via de regra, ela segue o procedimento comum. Tudo bem? Então, se eu estou numa ação de procedimento comum e o réu reconvém, maravilha. Ação originária, procedimento comum. Reconvenção, procedimento comum. Vai haver compatibilidade de procedimentos. Só que você tem que ter cuidado com o seguinte. Às vezes, eu posso ter uma causa tramitando pelo procedimento comum, né? Mas a reconvenção seria utilizada com procedimento especial. Aí não dá, porque eu teria procedimento comum da ação originária e reconvenção pelo procedimento especial. Aí não tem compatibilidade. Aí não tem compatibilidade. Então, esse requisito determina que a ação originária e a reconvenção tenham o mesmo procedimento. Tá certo? Tenham o mesmo procedimento. Então, isso é muito importante aí você visualizar. Porque, em regra, repito, em regra, a reconvenção segue o procedimento comum. Então, ações originárias pelo procedimento comum, maravilha, procedimento comum, tranquilo. Só que às vezes eu posso ter uma ação originária pelo procedimento comum e uma reconvenção pelo procedimento especial. Aí não dá. Aí não dá. Tudo bem? Então, é preciso verificar essa compatibilidade. Tudo bem? Prosseguindo, então, o quarto requisito é a competência absoluta. Competência absoluta. Né? Perceba, na reconvenção, o réu fará pedidos. Tudo bem? O réu fará pedidos. É preciso que o juiz da ação originária seja competente para apreciar os pedidos formulados pelo réu na reconvenção. E note, é preciso que o juiz da ação originária ele seja absolutamente competente para conhecer dos pedidos feitos na reconvenção. Então, o que eu quero dizer com isso? Vou dar um exemplo aí extremamente esdrúxulo, né? Mas é um exemplo para efetivamente visualizar. Se eu estou numa ação originária,
pedindo uma rescisão de um contrato, tudo bem? Aquele juiz cível, ele é competente, né, para apreciar aquela rescisão. O réu, ele não pode vir na reconvenção e pedir, por exemplo, um divórcio. Ele não pode, na reconvenção, pedir horas extras. Ele não pode vir na reconvenção e pedir aí, por exemplo, vamos imaginar, férias. Porque veja, se eu estou numa vara cível, o réu não pode formular pedidos em sede de reconvenção que sejam de competência da Justiça do Trabalho, que seja de competência de uma vara de família, né, onde houver aí essa especialidade, porque o juiz, ele não vai ter competência para resolver aqueles pedidos, para apreciar aqueles pedidos. Tudo bem? Professor, mas e se o juiz da ação originária, ele for relativamente incompetente para apreciar os pedidos da reconvenção? Na incompetência relativa não tem problema. Por quê? Porque a incompetência relativa, ela é passível de modificação. Na incompetência relativa, a gente pode ter o fenômeno da prorrogação de competência. Então não tem problema. Agora, o que não pode é haver uma incompetência absoluta do juiz da ação originária para analisar os pedidos feitos em reconvenção. Tudo bem? Então aí é que está a configuração desse requisito, desse quarto requisito de competência absoluta. Tá? Eu sempre utilizo, é um exemplo totalmente esdrúxulo, mas eu acho que serve bem para verificar como que esse requisito ele se verifica. Então, se eu estou numa ação de procedimento comum, numa vara cível, eu estou pedindo a rescisão de um contrato, por exemplo, não tem como o réu vir em reconvenção e pedir um divórcio. Né? Não tem aí competência para analisar esses requisitos, esses pedidos, melhor dizendo. Como quinto requisito, nós temos que ter conexão. Conexão. Como assim, professor? Conexão. Né? Como é que a gente verifica esse requisito aí da conexão? Olha só. É preciso que haja afinidade de questões por ponto comum de fato ou de direito entre a causa inicial e a reconvencional. Entre outras palavras, é preciso haver conexão entre a ação originária e a reconvenção. Repito, não se esqueça que reconvenção é uma ação. Então, o Código exige que haja conexão entre a ação originária e a reconvenção. Só que aqui você tem que ter muito cuidado, tá? Você tem que ter muito cuidado. Por quê? Porque a gente conversou, tanto na aula de competência como na aula de preliminar de contestação, que a conexão, ela exige um conceito mais amplo do que aquele conceito previsto no artigo 55 do CPC. Pelo artigo 55, duas ações serão conexas quando elas tiverem o mesmo pedido ou a mesma causa de pedir. Esse é o conceito clássico de conexão. Só que aqui, para fins de reconvenção, não é preciso que a ação originária e a reconvenção tenham o mesmo pedido ou a mesma causa de pedir. Tudo bem? Basta que haja uma afinidade de questões por ponto comum de fato ou de direito. Então, essa conexão aqui, para fins de reconvenção, ela é uma conexão mais ampla do que aquela prevista no artigo 55. Tudo bem? Então, às vezes eu posso olhar para aquela reconvenção e eu posso verificar, bom, mas essa reconvenção ela não tem nem o mesmo pedido, nem a mesma causa de pedir que a ação originária. Tudo bem,
Tudo bem, mas nós sabemos que é possível haver conexão entre ações, mesmo que elas não tenham o mesmo pedido nem a mesma causa de pedir, bastando que haja entre aquelas ações a possibilidade, por exemplo, de decisões conflitantes. Então, nesse caso, o código admite a reunião dos processos por conexão. Então perceba que a reconvenção ela não precisa ter o mesmo pedido nem a mesma causa de pedir da ação originária. Tudo bem? Tranquilo? Essa afinidade da reconvenção ela pode se dar com os fundamentos da defesa também, né? Então essa afinidade pode se dar com os fundamentos da defesa, um fato modificativo, impeditivo, extintivo, né? Então, em resumo, a reconvenção é possível sempre que ela estiver fundada nos mesmos fatos ou na mesma relação jurídica invocada pelo autor na petição inicial ou pelo réu na contestação. Tudo bem? Então, em resumo, aí nós temos os 5 requisitos que são importantes para fins de reconvenção. Então você percebe que a reconvenção ela é um instrumento que está existindo aí, fundamentada na economia processual, ela está a serviço da economia processual, mas não é por isso que reconvenções absurdas vão existir, né? Não é por isso que o código permite reconvenções extremamente aí desprovidas de qualquer tipo de relação, né, alegada pelo autor na petição inicial ou com relação aí trazida pelo réu na contestação. Isso para não haver uma desvirtuação do instituto. Então, por exemplo, hipóteses em que a reconvenção ela é possível, né? Imagina um acidente de carro. Eu entro com uma ação contra o réu, dizendo que o réu bateu no meu carro e por isso ele deve pagar. O réu se defende e reconvém, dizendo, não, foi o autor que bateu no meu carro e é ele que deve me pagar. Percebeu? Isso é uma hipótese clara de reconvenção. Os requisitos aí, eles estão todos presentes. Estão todos presentes. Eu vou ter a competência absoluta, porque é uma ação de reparação de danos, do mesmo jeito. Eu vou ter conexão, porque aí eu vou ter uma identidade de fatos, né? Nesse exemplo que eu estou dando. Quais são os fatos? Um acidente de trânsito. Então vai haver uma grande afinidade. Um outro exemplo de reconvenção, que é extremamente possível, né? Um caso bem simplório. Imagine que um condomínio ingressa contra um condômino, cobrando desse condômino parcelas condominiais vencidas nos meses de setembro, outubro, novembro e dezembro. Ok? Ação de cobrança de condomínio. Vem o condômino, o réu, se defende dizendo o seguinte, eu já paguei essas 4 parcelas condominiais, elas já estão pagas. E aí ele reconvém, dizendo assim, olha, como eu já paguei, e vocês estão me cobrando indevidamente, eu quero a repetição. Eu quero agora que vocês me paguem. A repetição do débito, né? Agora eu quero que vocês me paguem, porque vocês estão me cobrando indevidamente, com fundamento no Código Civil. Então isso é um exemplo de reconvenção. Temos aí uma conexão entre a reconvenção e a ação principal. Então são vários exemplos aí em que a reconvenção ela é possível. Mas em resumo, a reconvenção ela tem que ter sempre uma relação de proximidade com a demanda originária. O que, repito, não significa que a reconvenção obrigatoriamente precisa ter o mesmo pedido ou a mesma causa de pedir da ação originária. Basta que haja aí uma afinidade de questões.
Muito bem, meus amigos, então nesse vídeo matamos os requisitos da reconvenção. Próximo vídeo a gente dá sequência ao estudo da reconvenção, analisando o seu procedimento. Forte abraço e bons estudos.